Alô, pessoal, boa noite. Nós vamos falar sobre o método numérico da série de Taylor. Meu nome é Tamires Andrade e, juntamente com meu colega José Roberto, na disciplina de Cálculo Numérico do Instituto Federal da Bahia, campus de Camaçari, no curso de licenciatura em Matemática. Vou passar a palavra agora para o nosso colega continuar. Olá, pessoal. Os assuntos que nós vamos abordar dentro do método numérico da série de Taylor serão série de potências, polinômio de Taylor de grau n, resto de Lagrange, série de Maclaurin, e exemplo algébrico e o exemplo no GeoGebra. Método série de Taylor. A série de Taylor é de grande importância para o estudo de métodos numéricos por fornecer um meio de aproximar uma função f de x por um polinômio de grau adequado nas proximidades de um ponto de interesse. Isso nos permite, por exemplo, manipular o polinômio, integrar, derivar, etc., ao invés de manipular a função em si, resultando numa simplificação dos cálculos em troca de uma perda de precisão aceitável. Ou seja, o método de Taylor fornece um meio de nós calcularmos valores próximos de uma função através de um polinômio, através de uma equação polinomial, com um pequeno desvio do valor real da função, que a gente chama como erro. Esse método é um método de aproximação numérico que nos permite fazer isso. Em essência, a série de Taylor fornece um meio para prever o valor da função em um ponto em termos da função e suas derivadas em outro ponto. Vamos salientar que esse cálculo é feito baseado num intervalo dessa função. Supondo que uma função f de x possua todas as suas derivadas num determinado ponto, x igual a x inicial, x0, então o teorema de Taylor afirma que é possível escrever a função f de x como série de potência infinita que possui a forma f de x igual a f de x0 mais f' de x0 sobre fatorial de 1 vezes o x, esse intervalo x menos o x0, mais f2 linhas de x0 sobre 2 fatorial vezes x menos o x0 ao quadrado e mais assim sucessivamente, até a f enésima da função sobre o enésimo fatorial, vezes esse intervalo, x menos x0 elevado à enésima potência. Observe que para um x igual a x0, em particular, os primeiros n mais 1 termos da série formam um polinômio de grau n. Pois bem, esse polinômio p de n de x, n sendo o grau do polinômio, corresponde justamente a essa função que é dada num determinado intervalo. Esse polinômio, essa função polinomial que é dada no intervalo daquela função da qual nós queremos obter o valor mais próximo. O polinômio p n de x é chamado polinômio de Taylor de grau n, que é obtido a partir do truncamento da série de Taylor no termo de ordem n. Dessa forma, se considerarmos a definição do polinômio de Taylor, então podemos escrever o seguinte: f de x é igual ao polinômio desse n de x mais Rn de x, sendo Pn de x polinômio de Taylor, que é aquela função a qual vimos no slide anterior, e o Rn de x é o resto de Taylor ou resto de Lagrange, que é dado por a seguinte função: Rn de x é igual a f n mais 1 sobre n mais 1 fatorial de xo, ou x0,
vezes x menos o x0 elevado ao n mais 1, mais o f n mais 2, isso se refere também à derivada de x0 sobre n mais 2 fatorial, x menos 0 elevado a x elevado a n mais 2, mais assim sucessivamente. Taylor também mostrou que o somatório infinito acima equivale a Rn de x igual a f, f seria aqui n mais 1, que é a derivada, vezes esse símbolo, não sei o que É um tal. Como? Um tal. Um tal sobre n mais 1 fatorial vezes o x menos 0, n mais 1, para algum valor de x, de um tal, que é menor ou igual a x0 e menor ou igual a x. Ou seja, esse Rn é dado nesse intervalo, que fica entre o x0 e o x. Logo, Rn de x é chamado resto da série Taylor de ordem n, ou resto de Lagrange de ordem n. Note que o polinômio de Taylor tem a quantidade finita de termos, e por isso nem sempre irá representar a função de maneira adequada. Porém, quanto mais termos forem utilizados, maior será o grau Pn de x e melhor será a aproximação desejada. O que ele quis dizer aqui é que quanto maior o grau do polinômio, mais termos essa expressão vai ter. E dessa forma você vai refinar, até diminuir o máximo o erro e se aproximar cada vez mais do valor original da função a qual estamos utilizando o método, a qual estamos buscando o seu valor. Resto de Lagrange. O resto de Lagrange representa o que faltou para que o polinômio de Taylor fosse igual à função original. Sendo assim, quando o número de termos tende ao infinito, o resto de Lagrange, ou Rn de x, tende a zero. De maneira análoga, se forem utilizados poucos termos para montar o polinômio de Taylor, o resto tende a aumentar. Então, se você no seu polinômio de Taylor tiver poucos termos, o seu grau for pequeno, maior será esse resto de Lagrange, ou seja, o seu erro vai ser maior. A diferença entre o resultado deste polinômio com a diferença entre esse polinômio e a sua função original vai ser maior. Do contrário, quanto maior for o seu grau do polinômio, mais refinamento você vai fazer e mais próximo do valor da função, através desse polinômio, você poderá chegar. Em geral, a expansão em série de Taylor de ordem n será exata para o polinômio de grau n. Isso deve-se ao fato de que a derivada de ordem n mais 1 de um polinômio de ordem n é nula e, consequentemente, o termo Rn de x também é igual a zero. Aqui tem um exemplo dessa afirmação. Aqui você tem a função f de x 4x à quarta menos 10x ao quadrado, que é um polinômio de quarta ordem. O polinômio de Taylor de ordem 4 será igual à função f de x, isto é, P4 de x é igual a f de x. Temos n igual a 4 e n mais 1, 5. E aqui ele mostra. Ele derivou a primeira vez o x4 menos 10x e ficou 4x ao cubo menos 20x. A segunda vez, derivando, ficou 12x ao quadrado menos 20. A terceira vez ficou 24x. A quarta, 24. Nesse ponto aqui, o resto ficou zero, porque na próxima derivação, a função fica zero. Então, no R4, na quarta derivação, a função fica exatamente igual à função original. E, portanto, o seu erro é igual a zero.
Método Sero-Taylor é série de McLaurin. Uma situação particular ocorre quando a série de Taylor é centrada em zero, ou seja, x é igual a zero. Neste caso, x0 é igual a zero. Neste caso, a série recebe o nome de série de McLaurin, cuja expansão é mostrada a seguir. Observe, o polinômio de Taylor ele é centrado em um determinado intervalo, um determinado ponto. Se esse ponto é zero, aquele polinômio se transforma nessa forma aqui, que é a série de McLaurin. Fica m de n, x é igual a f de zero, mais f' de zero sobre o fatorial de 1 vezes x. Por que vezes x? Porque o primeiro ponto, o ponto no qual está centrado esse polinômio é justamente zero. Então, seria x menos zero. Portanto, fica x. Mais f duas linhas de zero sobre o fatorial de 2, x vezes x ao quadrado, mais o f aí na enésima derivação de zero sobre na enésima fatorial vezes o x elevado à enésima. Potência. Agora vamos seguir com um exemplo. Né? Nós trouxemos como exemplo a função f de x ao cubo mais x mais 2. A letra A. Encontre o polinômio de Taylor de segunda ordem, P2 de x, em torno de x0 igual a 1. Letra B. Usando o P2 de x para aproximar o valor da função no ponto 1.1, qual é o erro verdadeiro cometido? E na letra C, encontre a função do resto, R2 de x, e estime o erro máximo em valor absoluto, ao usar o P2 de x para aproximar o valor da função no ponto 1.1. Aí a gente quer saber se isso é compatível com o erro verdadeiro encontrado na letra B. Para a gente encontrar, né, o polinômio de Taylor de segunda ordem em torno de x0 igual a 1, primeiro nós devemos fazer uma expansão da série de Taylor truncada no terceiro termo, porque a gente vai usar a ordem 2. Ou seja, vamos encontrar um polinômio de Taylor de ordem 2. Sendo assim, precisamos calcular até a segunda derivada. E aqui a gente traz esse exemplo calculando a função, né, de f de x, de 5x ao cubo mais x mais 2. Em sua primeira derivada, nós temos 15x ao quadrado mais 1. E na terceira derivada, nós vamos ter 3x. Na terceira não, na segunda. Feito isso, agora vamos calcular a função e suas derivadas aplicada no ponto x igual a x0, que vai ser igual a 1. Nós vamos estar utilizando 1 como x0. E aí, nós temos a função de 5x ao cubo mais 2, mais x mais 2. Em sua primeira derivada, nós vamos ter 15x ao quadrado mais 1. E em sua segunda derivada, nós vamos ter 30x. Aplicando a função no ponto 1, nós aqui só vamos substituir, no lugar do x, a gente vai colocar o 1. Então, nós ficamos com 5 vezes 1 ao cubo, mais 1, mais 2. E na primeira derivada, isso daqui a gente vai ter que vai ser igual a 8. Na segunda derivada, substituindo também o ponto 1, no lugar do x, a gente vai ter 15 vezes 1 ao quadrado mais 1, que é igual a 16. E na segunda derivada, nós vamos ter que é 30. Como é 30 vezes x, a gente vai ter 30 vezes 1, e vamos ter esse ponto na segunda derivada igual a 30. Agora, já podemos escrever o nosso polinômio de Taylor de segunda ordem. Nós calculamos lá a primeira e a segunda derivada, e agora nós vamos escrever essa função em forma de um polinômio. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai estar utilizando essa fórmula aqui.
P2 de x igual à função de x0 mais a derivada de x0 sobre 1 fatorial vezes x menos x0 mais a segunda derivada no ponto x0 dividido por 2 fatorial vezes x menos x0 elevado ao quadrado. E a gente truncou aqui, a gente só vai até o segundo termo, porque a gente está utilizando ordem 2 do polinômio. Agora, nós vamos estar substituindo. Então, nós temos para substituir os valores encontrados anteriormente. Lá na função, na primeira derivada e na segunda derivada, quando utilizamos x0 igual a 1. Então, nós ficamos que, quando substituímos o 1 na função, nós ficamos com 8. f de x0 igual a 8. Na primeira derivada, nós ficamos com f de x0 igual a 16. E na segunda derivada, nós ficamos com f de x0 igual a 30. Aí, a gente vai passar agora a escrever o polinômio. Nós vamos substituir, né, no P2 de x, porque é de ordem 2, o 8, que é aqui a função, no ponto x0, sobre 16, que é a primeira derivada, o valor da primeira derivada no ponto 1, em x igual a 1, x0 igual a 1, sobre 1 fatorial, vezes x menos 1, mais 30, que é a segunda derivada, o valor da segunda derivada, sobre 2 fatorial, vezes x menos 1 ao quadrado. Fazendo, né, essas continhas aqui, essas operações, nós vamos estar encontrando o polinômio igual a 15x ao quadrado menos 14x mais 17. Então, aqui a gente já tem o valor do nosso, a expressão que traz o nosso polinômio de segunda ordem. Letra B. Usando o P2 de x, que é o polinômio de segunda ordem, para aproximar o valor da função no ponto 1.1, qual é o erro verdadeiro cometido? Agora, nós vamos buscar, né, calcular qual vai ser esse erro. Para x igual a 1.1. E assim a gente vai ter. A gente vai pegar lá o polinômio que a gente encontrou, e aí a gente vai estar substituindo esse ponto aqui que a função nos deu, que é x igual a 1.1, e vamos fazer as continhas. Então, vai ficar o P2 de x no ponto 1.1 vai ser igual a 15, substituindo a x ao quadrado por 1.1 ao quadrado, menos 14, também vamos substituir aqui o x por 1.1, 14 vezes 1.1 mais 7. Calculando tudo, nós ficamos com o P de x no ponto 1.1 igual a 9,75. Agora, feito isso, precisamos calcular a função f de x aplicada no ponto 1.1. A gente calculou aqui, nesse exemplo aqui, logo, de início, o polinômio. Agora, a gente vai calcular na função. Na função, a gente tem que é 5x ao cubo, a função inicial, mais x mais 2. Então, nós vamos substituir o x igual a 1.1, né, em todos os x aqui. E ficamos com 5 vezes 1.1 ao cubo, mais 1.1 mais 2. E aqui na função, a gente vai encontrar o erro de 9,755. Aí, como o P2 em 1.1 e o f de 1.1 calculados, agora podemos fazer o cálculo do erro verdadeiro absoluto, que... Desculpa, pessoal, aqui. Que vai ser 9,755 menos 9,75. O que são isso aqui? Isso aqui são os valores que a gente encontrou. Aqui a gente vai pegar o valor da função, que a gente encontrou na função,
menos o valor que a gente encontrou no polinômio, que a gente calculou aqui do polinômio. Então, a gente ficou com um erro de 0,005. Esse foi o erro que a gente encontrou. Na letra C, a questão pede para a gente ver se isso é compatível com o erro verdadeiro encontrado, usando agora a função do resto. Então, a gente encontre a função R2 de x e estime o erro máximo em valor absoluto. Ao se usar P2 de x para aproximação, o valor da f no ponto 1.1, isso a gente quer saber se é compatível com o erro verdadeiro encontrado. Agora, vamos encontrar a expressão para o resto 2, R2 de x, que será dada por Rn de tal igual a um Fn mais 1, que aqui vai ser a função derivada em n mais 1, de tal, de x menos x0, elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Essa aqui é a fórmula que nós vamos estar utilizando para encontrar o valor do resto. Como o polinômio de Taylor é de segunda ordem, no caso grau 2, é preciso determinar a derivada de terceira ordem, que no caso é n mais 1 igual a 3. Para o cálculo do resto, então ficamos com R2 de tal igual a função, a gente vai estar substituindo aqui n mais 1, que no caso vai ser igual a 3, aqui nós vamos estar utilizando 3. F de 3 vezes tal, de x menos 1, elevado ao cubo, aqui é elevado, viu, gente? Sobre 3 fatorial. Aí nós temos que o tal vai ser maior ou igual a 1 e menor que 1.1. Ponto 11. Para determinar o erro esperado, o valor de tal aplicado é que maximiza a derivada de ordem n mais 1 em módulo. Temos que, nesse caso, a função na terceira derivada de x vai ser igual a 30. Para todo valor de x pertencente a R. Porque a gente estava lá, a gente calculou, não sei se vocês vão lembrar, que a gente calculou até a segunda derivada e deu 30x. Na terceira derivada vai ficar só 30. Para todo valor de x pertencente a R. Ou seja, é uma função constante. Com essa informação, não é preciso plotar o gráfico, a gente já pode calcular direto, pois o maior valor que a derivada pode assumir é 30. Depois disso daí, a próxima derivada, a quarta, vai ser 0. Dessa forma, o R2 de x pode ser reescrito como R2 de x igual a 30 dividido por 3 fatorial, vezes x menos 1 elevado a 3. Calculando R2 no ponto 1.1, que é o ponto em que estamos analisando, temos que o R2 no ponto 1.1 vai ser igual também a 0,005. Então, neste caso, a estimativa do erro foi igual ao erro verdadeiro, onde concluímos que nossos cálculos são coerentes, uma vez que o erro verdadeiro tem a mesma ordem de grandeza que o erro máximo. A gente tem que, na série de Taylor, a gente busca sempre uma aproximação, né? Porque a partir do momento que a gente tira a função, transforma ela em um polinômio e começa a trabalhar ela com o polinômio, a gente está ali assumindo que vai ter um erro. E aí, esse erro, quanto menor for esse erro, mais próximo vai estar da função original. Nesse gráfico aqui, nós podemos ver que o polinômio P de x, né, é esse gráfico aqui em vermelho, e a função original é esse gráfico aqui em azul. Nós percebemos que aqui, no ponto 1, no ponto 1.1, eles estão bem próximos, então eles estão praticamente iguais. Se a gente colocar aqui uma aproximação, né, daqui
daqui a pouco a gente vai estar vendo isso, você consegue perceber que não está igualzinho, mas em alguns pontos eles chegam muito próximos. Então, por isso que a gente consegue fazer esse cálculo utilizando a função, o polinômio ao invés da função. Vai existir um erro, mas esse erro é a partir do momento que a gente vai aumentando as derivadas, a gente vai estar conseguindo diminuir esse erro. Agora vamos mostrar aqui no GeoGebra como é que funciona isso. Como é que funciona a série de Taylor. GeoGebra, a qual o método, na qual iremos aplicar o método. Vamos escolher essa função aqui. É elevado a menos x. Né? Vamos criar aqui dois controles deslizantes. Seu A, ele vai controlar o centro, ou seja, onde o ponto onde vai ser realizado, né, as aproximações, e o M, que ele vai controlar a ordem do polinômio. Vamos mudar aqui. A avaliação desse N, né, para observarmos a expansão a expansão do método faz de 1 a 10, com incremento de 1. De 1 em 1. Dá para ver de 1 em 1. E agora vamos aplicar aqui o polinômio do Taylor. O GeoGebra já tem esse recurso. Polinômio do Taylor. Aqui ele pede para colocarmos a função, que é essa função f. Aqui vamos colocar o centro, né, que são os valores de A. E a ordem vai variar o N, que vai ser o número do grau do polinômio. Ordem 1, o N. Com uma única derivação, né? Nenhuma, a gente vai mudar um pouquinho aqui, a gente vai ver. Ó, se aproximando. E nisso a gente está vendo o comportamento aqui, a série. Está lá no M3, ou seja, com três derivações. Só lembrar da fórmula, seria F, aqui seria F de F da nossa função. Na primeira, segunda e terceira derivação, e aqui está a fórmula. Na segunda derivação seria o F da função, o F de x, sobre vezes o x menos 1 sobre o fatorial de 12.
o f de x, a terceira derivação, são fatorial de 3, etc, etc, etc. E vai isso aumentando conforme a gente vai aumentando o valor de n. A gente vai progredindo, aumentando essa expansão. Quanto mais nós aproximamos, quanto mais aumentamos a ordem do nosso polinômio, para a ordem 5, mais próximo ele fica da função, mais próximo os valores do polinômio de Taylor vai ficando da nossa função elevado em x. Vou mostrar uma coisa, então, fica mais fácil. Esse ponto aqui, como as funções parecem que são uma única, né? Uma única função. A gente aumentar um pouquinho mais a escala. Parece que é uma única função. Conseguiu veja que já aparece a diferença entre uma função e outra. Isso aqui é justamente o erro. É a diferença que existe entre a função do polinômio de Taylor e o valor da função original, digamos assim. E aí a gente vai observar que quando a gente aumenta aqui o valor do polinômio, o grau do polinômio, olha o que acontece. Ela vai se aproximando mais ainda do valor da função original. A ideia é essa. Quanto mais interação, quanto maior for o grau, ou esse n, que é a ordem, ou o grau do polinômio, quanto mais a gente derivar a função e aplicar a fórmula de Taylor, mais próximo esse valor do polinômio de Taylor estará da função a qual estamos aplicando o método. Okay. Vou colocar um outro exemplo. Vou daqui. Vamos colocar uma outra função aqui, que é arco de tangente. A função, deixando no centro, tá? A aproximação se dá aqui, próximo do gráfico. Aqui também estamos na ordem 3. Como ela vai variando isso. A gente observou já o valor do polinômio se aproxima do valor da função. Dá uma ordem mais baixinha. Mais baixinha. A diferença aparece já o valor primeiro.
mostrar o erro. Umas linhas das questões, tem uma diferença. Isso aqui, como já falou, é o erro. Agora a gente vou aproveitar e vou colocar aqui uma outra função para a gente ver como é que se dá isso de forma numérica, né? Eu vou dar um valor para essa função f de x é igual a 100 de x e vamos atribuir valor. Vamos considerar que seja seno de 2, por exemplo. A gente vai ver qual o valor do seno de 2, quanto seria essa função. E vamos ver, pelo cálculo, fazer esse cálculo pelo polinômio de Taylor, vamos ver qual o valor que a gente consegue. Vamos só fazer na quarta, até a quarta ordem. Bom, eu já me antecipei, já coloquei aqui na calculadora. Aqui o valor do seno de 2, que dá 0,90, 92. E aqui está a expressão do polinômio de Taylor, que está lá no diagrama. É isso aqui. Eu já coloquei número, já atribuí o 2 aqui, então ficou 0,54 vezes x menos 1, já que x é 2, então é 0,54 vezes 1, aqui também 1 ao quadrado, vai dar sempre 1. 1 a quarta também. E aí já transferi toda essa expressão aqui para a calculadora, para a gente otimizar o tempo. O que eu fiz? Calculei o seno de 2 e deu 90, 0,90, 92, e aqui eu trouxe os valores daquela expressão do polinômio de Taylor, que aqui está lá. E aí vamos ver que valor encontramos. 0,95. Já deu uma diferença, um erro na terceira casa decimal. Lá para 0,90, 92, alguma coisa. E aqui usando 0,95. Tem diferença. Quanto mais a gente viu uma gráfica, quanto mais a gente aumentar o valor do número de ordem, que é o grau do polinômio, menor será a diferença entre o valor do polinômio de Taylor e o valor da função original. Ok? Isso aí. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a nossa referência. Nós tivemos esses estudos como referência, esse material, que ajudou e guiou a gente na elaboração do material e da apresentação. Agradeço a todos a atenção e até mais. Obrigado.